O ritual de 2 minutos que transforma sua disciplina e seu destino. Há um momento pela manhã que separa os que continuam presos ao ontem daqueles que decidem construir o amanhã. É um instante quase imperceptível, mas absolutamente determinante. Enquanto muitos apertam o botão de soneca e renegam o primeiro compromisso do dia, uma minoria silenciosa desperta com propósito e dá início a um ritual que dura menos de 2 minutos, mas carrega o poder de mudar todo o destino de uma vida. Não é sobre produtividade, nem sobre fazer mais. É sobre algo muito mais profundo. O domínio da própria mente antes que o mundo desperte. Imagine a cena. O sol ainda não atravessou a janela. O quarto está mergulhado naquele silêncio quase sagrado que antecede o movimento do dia. E ali, em meio à penumbra, uma escolha simples se apresenta. Permanecer no conforto da cama ou se levantar e arrumá-la. Uma ação tão pequena que parece irrelevante, mas que carrega em si uma mensagem silenciosa. Você está no comando. É nesse instante que a maioria desiste. Porque o corpo grita conforto e a mente busca justificativas. Mas os poucos que vencem esse diálogo interno constroem algo invisível e indestrutível: disciplina. O almirante William H. McRaven, autor de Arrume a Sua Cama, entendeu esse poder de forma inegociável. Durante anos de serviço militar, ele aprendeu que as grandes batalhas não são vencidas em campos de guerra, mas dentro da própria mente. E que o primeiro campo de batalha de cada dia começa logo ao acordar. Ao ensinar seus cadetes a arrumarem suas camas, McRaven não estava falando de limpeza, estava falando de caráter, de estrutura, de identidade, porque a forma como você começa o seu dia define silenciosamente quem você está se tornando. Há quem pense que a disciplina nasce da motivação, mas é o oposto. A disciplina nasce do ato, do gesto que você executa mesmo sem vontade. Cada vez que você arruma a cama, algo dentro de você é reafirmado. A capacidade de cumprir o que disse que faria. E essa repetição constante cria uma trilha neural de vitória. Um circuito no cérebro que associa esforço à satisfação, ordem à clareza e ação à confiança. Em apenas 2 minutos, você envia uma mensagem ao seu subconsciente: eu assumo o controle. E o cérebro responde, ajustando o foco, elevando o humor e redefinindo o padrão mental para o restante do dia. Mas por que algo tão pequeno carrega tanto poder? Porque o cérebro humano é moldado pela consistência, não pela intensidade. A neurociência comprova que micro-hábitos criam macro-mudanças ao longo do tempo. Ao iniciar o dia com um ato de ordem, você ativa o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pela regulação emocional. É como se um interruptor fosse acionado e todo o seu sistema passasse a operar em modo de controle, não em modo de caos. E enquanto os outros começam o dia reagindo, você começa comandando. Esse ritual de 2 minutos é o símbolo de algo muito maior. Ele representa o ponto em que a mente humana escolhe entre ser vítima da rotina ou criadora do próprio destino. É a linha divisória entre a inércia e a intenção. E é justamente por parecer tão simples que a maioria o ignora. Querem mudanças grandiosas, esquecendo que toda transformação duradoura nasce do que é pequeno, consistente e invisível aos olhos. Arrumar a cama não muda o mundo, mas muda você. E quando você muda, tudo à sua volta começa a responder de forma diferente. A disciplina não começa em uma grande decisão, mas em pequenos atos de autodomínio repetidos até se tornarem parte da sua identidade. E é nesse ponto que o ritual de 2 minutos revela seu verdadeiro propósito: reprogramar a mente para agir, mesmo quando o corpo hesita. Porque a ação inicial é o gatilho da transformação. Não se trata de estética, mas de psicologia. Não se trata de organização externa, mas de estrutura interna. Cada dobra do lençol representa uma dobra de controle sobre o próprio destino. A maioria acredita que o sucesso está em estratégias complexas ou segredos escondidos. Mas os que realmente conquistam algo extraordinário sabem que o poder está nas fundações. McRaven descobriu que se você começar o dia com um ato de disciplina, mesmo pequeno, você já venceu a primeira batalha. E quem vence a primeira batalha tende a vencer as próximas.
A ordem externa cria a ordem interna. O simples gesto de esticar um lençol se transforma em uma metáfora para a construção de uma mente inabalável. A verdade é que todos os dias você está sendo testado, mesmo quando não percebe. O teste é silencioso, disfarçado de escolha banal. E é nesse teste que o seu cérebro decide se você vai viver no piloto automático ou assumir o papel de autor da própria história. Arrumar a cama é um lembrete diário de que você tem o poder de escolher a direção da sua vida. Um pequeno ato que ecoa em todas as outras áreas. É o ritual que une simplicidade e grandeza, rotina e propósito, ação e destino. E é exatamente isso que separa os que se arrastam pela vida dos que caminham com propósito. Um ritual de 2 minutos que redefine o que você acredita ser capaz de fazer. Porque quando você começa o dia conquistando algo, mesmo que pequeno, o resto do dia se torna uma extensão dessa vitória. Hoje, você vai descobrir como esse ato aparentemente insignificante se transforma em um dos gatilhos mentais mais poderosos já observados pela psicologia comportamental moderna. E se compreender isso profundamente, talvez perceba que o destino nunca foi uma questão de sorte, mas de hábitos. O conflito invisível. Acordar cansado, olhar o celular antes mesmo de se levantar, rolar a tela em busca de algo que desperte ânimo e sentir, em segundos, uma onda de comparação, culpa e dispersão. Esse é o ciclo silencioso que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. Não falta inteligência nem boa vontade. O que falta é direção. A mente humana foi desenhada para buscar prazer imediato. E quando a dopamina se torna o guia, a disciplina se torna refém. O corpo desperta, mas a mente continua adormecida, viciada em estímulos que prometem recompensa sem esforço. É nesse instante que o destino começa a se desfazer, não por grandes erros, mas por pequenos atos de desistência repetidos em silêncio. Vivemos em um tempo onde o excesso de informação destrói a atenção e a ausência de estrutura corrói o foco. As pessoas acreditam que precisam de motivação para agir, mas a verdade é que a ação precede a motivação. Enquanto esperam sentir vontade, a vontade se dissolve em distrações. A neurodopamina, esse mensageiro químico do prazer, se tornou a moeda de troca da era moderna. E cada vez que cedemos a ela, perdemos um pouco mais do poder de escolher. O que antes era apenas uma preguiça matinal, hoje se tornou uma epidemia de autossabotagem. A incapacidade de começar algo simples é o sintoma mais visível de um problema invisível. A mente perdeu o comando. O conflito invisível não está fora, mas dentro. É a voz que diz, só mais 5 minutos. O argumento que justifica, não hoje. A racionalização disfarçada de lógica. Mas por trás dessa narrativa está um padrão neural antigo, construído pela repetição do conforto. O cérebro, na tentativa de economizar energia, automatiza comportamentos e cria atalhos. Ele aprende que evitar o desconforto é o caminho mais seguro. Só que o preço dessa segurança é alto. A perda da autoconfiança. Porque a cada vez que você não cumpre o que prometeu a si mesmo, a mente registra a mensagem de que você não é confiável. E essa mensagem silenciosa vai se tornando uma profecia. McRaven entendeu isso melhor do que ninguém. Quando ele ensinava seus cadetes a arrumar a cama, não estava falando de estética, estava ensinando a quebrar o ciclo da inércia mental. Ele sabia que quem domina o primeiro ato do dia, domina o resto do dia. Porque o cérebro, ao completar uma tarefa, libera dopamina de conquista, não de prazer passivo. É um tipo diferente de dopamina, aquela que reforça o comportamento produtivo e fortalece a identidade de vencedor. Pequenas vitórias constroem grandes crenças, e grandes crenças constroem destinos. É por isso que o primeiro ato do dia carrega tanto peso psicológico. Ele define o tom, a energia e o padrão de decisão que você vai repetir até o anoitecer. A ausência de rituais estruturantes é o verdadeiro ladrão de disciplina. Sem eles, o dia começa em improviso e termina em frustração. O cérebro sem estrutura busca distração, e a distração cria culpa. E a culpa, por sua vez, gera mais fuga, formando um ciclo quase impossível de quebrar. Por isso, o simples ato de criar um ritual,
por menor que seja, é uma forma de declarar guerra à entropia mental. Ele se torna um ponto fixo de controle, um lembrete físico de que você ainda é capaz de agir mesmo quando tudo parece fora do eixo. É o primeiro tijolo da autossuficiência psicológica. Esse conflito interno é o divisor entre os que evoluem e os que apenas sobrevivem. E enquanto a maioria luta contra a sensação de não estar avançando, os poucos que entendem a raiz do problema começam a operar em outro nível. Eles percebem que a vida não muda quando as condições melhoram, mas quando a mente muda o significado do esforço. A disciplina não é o fim da liberdade, é o início dela. Porque quando você aprende a agir apesar das emoções, as emoções deixam de controlar suas ações. E é justamente esse domínio interno que o ritual de 2 minutos desperta. Não se trata de arrumar uma cama, mas de reconstruir a confiança perdida entre você e a sua própria palavra. A psicologia chama isso de consistência cognitiva, o impulso natural de agir de acordo com o que acreditamos ser verdade. Quando você cumpre uma promessa simples, como levantar e organizar o seu espaço, a mente entende que você é alguém que faz o que diz. E isso altera toda a estrutura de identidade. Pequenas ações coerentes repetidas ao longo do tempo moldam a autopercepção. E quando a identidade muda, o comportamento muda naturalmente. É um processo silencioso, mas profundamente transformador. A maior tragédia não é falhar, mas se acostumar a viver abaixo do próprio potencial. A cada manhã, você está diante de uma escolha disfarçada de rotina. De um lado, o conforto anestesiante. Do outro, o desconforto libertador. E é justamente aí, nesse conflito invisível entre o que é fácil e o que é necessário, que o destino é decidido. O mundo se divide entre os que continuam sonhando enquanto o alarme toca e os que levantam para construir o que sonharam. E o que diferencia esses dois grupos é apenas um ato, um gesto, 2 minutos, a origem do ritual. Em meio ao caos e à complexidade da vida moderna, o simples gesto de arrumar a cama pode parecer irrelevante, quase infantil, mas para William H. McRaven, esse ato continha uma sabedoria ancestral. A ideia de que pequenas vitórias diárias são os alicerces de grandes transformações. O almirante aprendeu isso nos campos de treinamento mais rigorosos do mundo, onde a disciplina não era uma escolha, mas uma condição para sobreviver. Durante o curso dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos, cada detalhe contava. A cama impecavelmente arrumada, os lençóis esticados, o travesseiro alinhado. Tudo simbolizava um princípio psicológico que poucos compreendem, o de que o autocontrole começa quando você decide dominar o seu ambiente imediato. Aquela rotina militar não era sobre estética, mas sobre identidade. McRaven sabia que um soldado incapaz de organizar seu próprio espaço jamais estaria pronto para lidar com o caos de uma missão real. Por isso, o treinamento começava no quarto. Era ali, entre lençóis dobrados e cobertores alinhados, que os futuros líderes aprendiam a suportar a pressão, a enfrentar o desconforto e a cultivar a precisão mental necessária para comandar em meio à incerteza. O ritual de 2 minutos não era um capricho. Era uma lição disfarçada de hábito. O domínio do externo como um reflexo do domínio interno. O cérebro humano responde à previsibilidade. Quando o ambiente está em ordem, o sistema nervoso interpreta aquilo como segurança, e a mente pode direcionar energia para o que realmente importa. É por isso que os grandes estrategistas, artistas e atletas de elite cultivam rituais. Não para manter uma aparência de controle, mas para ancorar a mente em estabilidade. A rotina é a estrutura invisível que sustenta o desempenho. E arrumar a cama, segundo McRaven, é o primeiro e mais simbólico desses rituais. Um microcosmo da batalha entre disciplina e desordem. A neurociência moderna confirma o que McRaven aprendeu na prática. Pequenos atos repetidos reforçam circuitos de comportamento no cérebro. Cada vez que você conclui uma tarefa simples, ativa o sistema de recompensa responsável pela liberação de dopamina, o neurotransmissor da conquista. Essa dopamina não é a mesma que você recebe ao rolar redes sociais ou assistir vídeos curtos. Ela é mais pura, mais poderosa, porque vem acompanhada da sensação de propósito. É o tipo de dopamina que constrói autoconfiança.
E quando você sente orgulho de um ato simples, o cérebro grava uma mensagem silenciosa: eu sou alguém que cumpre o que começa. McRaven via o ato de arrumar a cama como um treino psicológico. A mente, ao enfrentar a resistência de uma tarefa pequena, aprende a lidar melhor com tarefas maiores. É um mecanismo de fortalecimento comportamental. Cada vez que você vence a preguiça matinal, cria um precedente de vitória. Essa sequência de vitórias, por menor que pareça, constrói resiliência. E resiliência, na psicologia comportamental, é a capacidade de manter a ação mesmo em condições adversas. A cama se torna, então, um campo de treino diário da vontade. Mas há algo ainda mais profundo. Arrumar a cama é um ato simbólico de fechamento e reinício. Ao acordar, você encerra um ciclo de descanso e inaugura um novo ciclo de ação. É o ponto de transição entre a mente passiva e a mente ativa. E essa passagem, quando repetida conscientemente, cria uma ponte neural entre intenção e execução. Essa ponte é o que falta à maioria das pessoas. Elas têm ideias, mas não executam. Têm planos, mas não começam. O ritual de 2 minutos é a cura para essa lacuna. Ele transforma pensamento em ação, intenção em movimento. McRaven observou algo fascinante durante sua carreira. Os melhores soldados não eram necessariamente os mais fortes, mas os mais consistentes. Eram aqueles que dominavam o detalhe, que respeitavam o básico, que transformavam o simples em sagrado. A disciplina diária criava uma espécie de armadura mental, uma camada de ordem que protegia contra o caos externo. Quando tudo parecia desmoronar, o hábito permanecia. E esse hábito se tornava um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, ainda havia algo sob controle. Essa é a verdadeira origem do ritual. Ele nasce da necessidade de criar constância em um mundo imprevisível. Não é sobre fazer a cama, é sobre fazer algo por você. É o primeiro ato de responsabilidade que dá início ao dia, o primeiro voto silencioso de comprometimento com a própria vida. Ao arrumar a cama, você diz ao mundo, e a si mesmo, que está pronto para assumir o comando. É uma mensagem de prontidão, de ordem e de confiança. Quando McRaven compartilhou sua filosofia em um discurso de formatura, milhares de pessoas ao redor do mundo se reconheceram naquela simplicidade poderosa. Porque, no fundo, todos buscam o mesmo, um ponto de partida. Um ritual que traga sentido ao caos. Um lembrete de que grandes conquistas começam com gestos pequenos. E é por isso que o ritual de 2 minutos transcende o militarismo e se torna universal. É uma metáfora viva da autotransformação. A vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você começa a aplicar o que aprendeu, mesmo que isso leve apenas 2 minutos. E é nesse instante que a mágica acontece. O ato simples se transforma em um código de conduta, um mapa mental que diz, em silêncio, que você está pronto para vencer o dia. Porque quem arruma a própria cama não está apenas organizando lençóis. Está, na verdade, organizando o próprio destino. O código do ritual de 2 minutos. O ritual de 2 minutos é muito mais do que um gesto de organização. Ele é um código, uma sequência invisível de ações que reprogramam a mente para agir, mesmo quando o corpo resiste. E esse código começa em um ponto simples: decidir agir sem negociar com a própria vontade. O segredo está em entender que o cérebro não precisa de permissão para começar, ele precisa de comando. E esse comando é dado pelo movimento. Ao escolher realizar um pequeno ato de disciplina logo ao acordar, você não está apenas organizando o ambiente, está ativando um sistema mental que define o tom do dia. É como se cada dobra no lençol enviasse um sinal silencioso de comando, alinhando razão e emoção em torno de uma mesma direção. A ciência do comportamento chama isso de início simbólico. Todo comportamento humano precisa de um ponto de partida, um estímulo que desencadeia a ação. O ritual de 2 minutos é esse gatilho. Ele transforma o despertar em um ato de liderança. O simples gesto de arrumar a cama aciona o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por planejamento, foco e autocontrole. Esse pequeno circuito, ativado logo nas primeiras horas da manhã,
estabelece o que os neurocientistas chamam de efeito de dominância comportamental. O primeiro ato do dia define a hierarquia emocional que regerá os próximos. Em outras palavras, quem começa agindo de forma disciplinada cria uma cadeia de decisões coerentes, enquanto quem começa cedendo ao conforto tende a repetir esse padrão ao longo do dia. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, reforça essa ideia ao afirmar que a transformação não acontece por grandes saltos, mas por pequenos ajustes diários. Ele explica que cada ação é um voto na identidade que estamos construindo. Quando você executa um ritual simples como arrumar a cama, está votando na identidade de uma pessoa disciplinada. O ato é pequeno, mas o significado é profundo. O cérebro, ao perceber consistência, reconfigura os padrões de comportamento e passa a operar em modo de eficiência. A disciplina, então, deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, complementa essa lógica ao introduzir o conceito de hábito-chave, um comportamento específico que, uma vez estabelecido, cria uma reação em cadeia de outras mudanças positivas. O ritual de 2 minutos é exatamente isso. Ele é o primeiro dominó. Ao estabelecer uma pequena vitória pela manhã, você cria uma sensação de controle que se estende para outras áreas da vida. A mente associa ordem à clareza, e clareza à confiança. E essa sensação de autodomínio reforça o ciclo da disciplina. Mas há um detalhe que diferencia quem apenas tenta aplicar o ritual de quem realmente o incorpora: a intenção. Quando você arruma a cama com consciência, com a percepção de que está moldando o próprio cérebro, o ato ganha poder simbólico. Ele deixa de ser mecânico e passa a ser meditativo. É um lembrete físico de que você controla a narrativa da sua vida. Mesmo em dias difíceis, o simples gesto de cumprir essa tarefa se torna uma prova de que a mente ainda está no comando. A partir daí, o ritual se transforma em um escudo contra a procrastinação. Porque uma vez que você começa o dia vencendo, o cérebro tende a manter o padrão de vitória. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar com base na repetição, explica por que isso funciona de forma tão eficaz. Quando você repete o ritual diariamente, reforça conexões neurais associadas à ação imediata. Com o tempo, o ato de começar se torna automático. E quando o começar se torna natural, o progresso se torna inevitável. É como reprogramar um sistema mental inteiro através de um único gesto. Você deixa de esperar a motivação e passa a confiar na estrutura. Essa estrutura, apesar de simples, tem um impacto psicológico profundo. Ela reduz o espaço entre intenção e execução, eliminando o terreno fértil da indecisão. Cada vez que você age antes de pensar demais, fortalece o músculo mental da decisão rápida. E essa habilidade é uma das marcas mais fortes das pessoas de alta performance. McRaven compreendia que a grandeza não nasce de talentos extraordinários, mas da repetição disciplinada de pequenos gestos de controle. O ritual de 2 minutos é o primeiro treino diário desse poder, mas há algo ainda mais poderoso por trás disso: o efeito de identidade. Quando você começa a ver a si mesmo como alguém que cumpre rituais, o comportamento deixa de ser um esforço e se torna uma expressão de quem você é. O cérebro não suporta a dissonância entre crença e ação, por isso, ele ajusta o comportamento para manter a coerência. Em pouco tempo, arrumar a cama deixa de ser uma tarefa e se transforma em uma afirmação silenciosa: sou uma pessoa que age. Esse é o código oculto do ritual. Ele é simples, mas profundamente sofisticado. Atua no subconsciente, reorganizando a relação entre pensamento e ação. Treina o cérebro a responder à decisão e não à emoção. E, com o tempo, essa mudança altera tudo. Porque quem aprende a agir em 2 minutos muda a trajetória de uma vida inteira. McRaven dizia que ao final de um dia difícil, mesmo que tudo desse errado, você ainda poderia voltar para casa e encontrar a cama arrumada. Um lembrete físico de que, apesar do caos, você começou bem. Esse é o verdadeiro poder do ritual de 2 minutos. Um ponto de partida que nunca falha. Um código mental que transforma dúvida em direção e desordem em domínio. É o início da construção de uma nova versão de si mesmo, mais estável, mais consciente e mais comprometida.
E quando o cérebro entende esse código, o destino deixa de ser aleatório. Ele passa a ser construído 2 minutos por vez. A ciência invisível por trás do ritual. Por trás do simples ato de arrumar a cama em 2 minutos, existe uma engenharia psicológica poderosa. McRaven não estava apenas falando sobre organização. Ele estava ensinando uma técnica de reprogramação mental baseada em princípios de neurociência comportamental. O cérebro humano opera com base em associações simbólicas. Tudo o que fazemos no início do dia cria um script inconsciente que define o nosso padrão emocional e cognitivo pelas próximas horas. Por isso, o ritual matinal é tão decisivo. Ele é o comando mestre que informa ao cérebro: estamos no controle. Quando essa mensagem é enviada logo cedo, o sistema nervoso se organiza em torno da ação, não da reação. Segundo estudos sobre neuroplasticidade e dopamina, pequenas tarefas concluídas geram micropicos de prazer e recompensa. Esses picos reforçam o circuito de produtividade e impulsionam o cérebro a buscar novas vitórias. É o oposto da procrastinação, que nasce justamente da falta dessas pequenas descargas de recompensa natural. Ou seja, a disciplina não depende de força bruta, mas de química cerebral. McRaven sabia disso por experiência direta. Como comandante das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, ele viu que os soldados que mantinham rituais fixos e simbólicos eram mais resistentes ao estresse e mais focados sob pressão. A repetição de tarefas simples, como dobrar um cobertor ou alinhar um objeto, não servia apenas à ordem militar. Era um treino para o cérebro operar com calma e precisão mesmo em meio ao caos. A psicologia moderna chama esse fenômeno de ancoragem comportamental. É quando um pequeno gesto se torna um ponto de estabilidade mental. Quando você arruma a cama, não está apenas preparando o quarto, está criando uma âncora que te reconecta com o senso de propósito e direção. É uma forma simbólica de dizer ao mundo e a si mesmo: o dia começou e eu já venci a primeira batalha. Mas existe uma camada ainda mais profunda, a do condicionamento identitário. Segundo Benjamin Hardy e Dan Sullivan, em The Gap and the Gain, toda mudança duradoura acontece quando você deixa de agir por obrigação e começa a agir por identidade. O ritual de 2 minutos não é sobre disciplina, é sobre quem você se torna ao praticá-lo. Quando você o repete por tempo suficiente, cria um novo eu automático, alguém que age sem precisar pensar. E é nesse ponto que a disciplina se transforma em destino. Esse pequeno ritual também ativa um efeito conhecido como redução da entropia mental. Em termos simples, quanto mais desorganizado está o ambiente ao redor, mais energia o cérebro gasta para manter a concentração. Ao arrumar a cama, você reduz o ruído visual, liberando espaço mental para clareza, foco e criatividade. O resultado é um estado de mente mais limpo, calmo e produtivo. Exatamente o terreno onde nascem as grandes decisões. Em resumo, o ritual de 2 minutos é uma fórmula neurológica para o autocontrole. Ele une comportamento, química cerebral e identidade em um só gesto. É a ponte entre a intenção e a ação. E é aqui que a história muda completamente. Porque quando você entende o que está realmente acontecendo dentro da sua mente, nesses 2 minutos, percebe que não é apenas um ritual. É um código que redefine tudo: o foco, a força de vontade e até o seu destino.